Tarde, boa tarde. E hoje o nosso assunto, aqui na nossa live, pessoal, são alimentos que você não deve oferecer para o seu bebê, para o seu filho aí antes dos 2 anos. Então, se você ainda não me segue, eu peço para você me seguir aqui, e se você não é inscrito, inscreve aqui no canal, tá bom? Então, boa tarde, gente que está chegando aqui agora. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Suzana. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje é quinta-feira, Quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. E o nosso assunto hoje é sobre os alimentos que o bebê não pode comer antes dos 2 anos. E eu vou dar algumas dicas para vocês de substituições. Troque isso por isso, troque esse alimento por este outro alimento. Então, boa tarde, gente. Juliana, Júlia, Bruno, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Edilma. Maria, que Deus abençoe a vida de vocês, a tarde de vocês. Oi, Jéssica. Oi, user 204, user 504. Oi, Graça Santos, Quênia, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Carmen, Leandro, boa tarde, gente. Bora começar mais um Papo de Mãe para a gente falar aqui sobre introdução alimentar, a alimentação infantil aí da nossa criançada, dos nossos bebês, E hoje a gente vai falar aí sobre os alimentos que a criança não pode comer antes dos 2 anos, e eu vou dar algumas dicas de boas escolhas aqui que você pode falar. Às quintas-feiras a gente trata bastante aí das crianças acima de 1 ano, quando ela já começa a se alimentar com alguns outros alimentos, fora aqueles dos 5 grupos alimentares, fora o básico, ele já consegue aí se alimentar com algumas receitinhas, e eu vou trazer umas dicas aqui para vocês, tá, gente? Então, bora chegando, Bora chegando aqui, a gente vai conversando enquanto o pessoal tá chegando. Vocês que estão aqui no YouTube, boa tarde. Vocês que estão aqui no TikTok, boa tarde, gente. É muito bom ter vocês aqui, ok? Então, bora lá, pessoal. Vamos começar, daí o pessoal já vai chegando, Pra gente não perder tempo. Eu falei que agora eu não tô mais me atrasando, ok? Olha a pequenininha aqui. Gente, então vamos lá. A gente sabe aí que antes dos 2 anos, Não é? Boa tarde, Suelen. Boa tarde. Nós sabemos que antes, dos 2 anos, tem alguns alimentos que não é para estar oferecendo para a criança. Por quê? Primeiro, tem alguns alimentos que a criança ainda não está preparada para consumir até 1 ano. Depois de 1 ano, outros alimentos. O trato digestivo, por ser alergênico, por conter bactérias e pode estar causando danos aí para a criança, por conter alguns ingredientes que são aí, que causam dependência e atrapalha a boa sensação dos alimentos saudáveis, principalmente aí os paladares amargo e azedo, É que a gente não pode estar com alguns alimentos durante um período, E a gente é bem rígido até os 2 aninhos. Então, até os 2 anos, muitos alimentos não podem ser incluídos. E eu sempre falo para vocês o seguinte, pessoal, depois dos 2 anos, você não deve abrir a porteira, O que é abrir a porteira, gente? É agora pode tudo, agora aproveita, Agora você fala, nossa, não podia isso, não podia aquilo, agora eu vou liberar geral. Quando você libera geral, todo o seu trabalho que você fez bem feito na introdução alimentar, você joga no lixo, literalmente. Por quê? Porque a introdução alimentar, quando a gente está ensinando a criança a comer, pessoal, é uma construção, é uma educação, é um aprendizado que ele vai mudando de escala, Ele vai passando de ano. E aí você começa no comecinho, aí depois você vai, melhora um pouquinho, aí a criança vai aprendendo, a criança vai formando o paladar.
né? A criança, ela vai criando gosto por aqueles alimentos, ela vai começando a ter percepção daqueles alimentos que você ensinou lá com 6 meses, ok? E aí essa criança, ela vai começando agora a identificar os alimentos, perceber o sabor e associar aquele sabor àquele alimento que ela está vendo visualmente, a pegar na textura, né? Então ela está colocando em prática depois de 1 aninho, depois de 2 aninhos, tudo aquilo que você ensinou na introdução alimentar, né? Durante o período dos 6 meses até 1 ano e de 1 ano até aí os 2 anos. Quando essa criança completa 2 aninhos, e eu vou lá e começo a liberar ela para alguns alimentos aí que são super palatáveis, cheio de açúcares. O que acontece com essa criança? Ela ainda está em treinamento, ela vai começar a perder o paladar, né, dos alimentos que você aí ensinou. Ela vai desaprender a comer e ela vai começar aí a substituir os alimentos que até ontem ela comia, porque ela conhecia esses, porque ela aprendeu a comer esses, porque é aquilo que ela via, é aquilo que ela via você comer, é aquilo que você sempre mostrou para ela. Agora, quando você escancar o outro mundo, que é o mundo dos industrializados, do açúcar, dos alimentos super palatáveis, ela vai começar a comer esses alimentos e a função desses alimentos, a função dos alimentos cheios de açúcar, cheio de gordura, né? Qual que é a função dele? A função dele é poder pegar o paladar da criança. A função dele é fisgar você, é fisgar o paladar da criança para que se fique aí na dependência desses alimentos, para que queira sempre esses alimentos e que esses alimentos sejam substituídos aí pelos alimentos saudáveis. Ora, pessoal, um alimento aí industrializado que é super doce, né? Que é super temperado e é feito propositalmente, que são alimentos super palatáveis, que nós chamamos, né? Eles são planejados, eles são ali feitos a dedo, né? Para que o seu paladar vicie. Ora, se o paladar da criança, né? A gente tá falando aqui da criança, mas isso serve também para adulto, tá? Se o paladar da criança, ele está aí com esses alimentos, o que vai acontecer? Os alimentos saudáveis não vai conseguir competir com esses alimentos super palatáveis, com sabor muito forte, muito concentrado, né? São sabores assim, quando você come, você parece que fica preso nele. Esse é o sentido, essa é a função desses alimentos. E aí a criança, ela vai começar, gente, a esquecer tudo que ela aprendeu. E ela vai começar, depois dos 2 aninhos, a deixar de comer a verdura, a cenoura. Por quê? Porque você vai atrapalhar o paladar dela com esses alimentos e ela não vai sentir mais o gosto que ela sentia antes. Aí ela sempre vai reclamar para você: essa fruta tá azeda, essa verdura tá amarga, sendo que ela comia antes. Mas por quê? Porque começou a sujar o paladar dessa criança com esses alimentos. Ok? Então, isso é importante para a gente começar já a falar dos alimentos aqui que a criança pode e não pode antes de 1 ano, antes de 2 anos, tá bom? Então, vamos lá. Gente, antes de 1 ano, a gente não pode aí dar para essa criança alguns alimentos. O açúcar, que todo mundo já sabe, não pode dar para a criança antes dos 2 anos. Não pode. Né? Nem o açúcar mais saudável, que é o mascavo. Não, eu não posso adicionar açúcar aí a nenhum preparo para essa criança. Ela só vai receber os açúcares que já existem nos alimentos. O açúcar, por exemplo, das frutas, o carboidrato que vira açúcar, por exemplo, da farinha de trigo, do arroz, que por sinal deve ser recomendado. Eu recomendo ser o integral, porque daí eu aproveito minerais e vitaminas e fibras desse alimento, não só o açúcar desse alimento como o branco, tá? E antes de 1 ano, a criança não vai estar se alimentando aí com alimentos crus, por exemplo, não vai estar se alimentando aí
com laticínios, porque a criança com antes de um aninho, o trato digestivo não está maduro, não terminou ainda, então eu não vou estar dando esses alimentos, eu não vou dar mel para a criança. E aí eu recomendo o mel para a criança depois de 2 anos. Por quê? Porque o mel, por mais que seja aí saudável, ele é puro açúcar, né? E antes dos 2 anos a gente fala para não oferecer açúcar. Antes de 1 ano nós falamos do mel por causa da bactéria, né? Do risco aí. Então, mas a gente, por causa da introdução alimentar, evite mel aí antes dos 2 anos para a criança, tá ok? E a gente depois entra lá também com os alimentos alergênicos, tá? Mas o que eu queria bater na tecla aqui com vocês, gente? Bater na tecla com o açúcar e com os ultraprocessados, né? Vocês às vezes vocês estão tão acostumados, né, fixados, na verdade, na mente de vocês alguns produtos, que quando a gente fala desse produto que não pode, vocês vêm e ficam super irritados, né? E começa a falar, por que não? Eu dei, né? Faz bem. Mas, gente, na verdade é que vocês estão acostumados com esses produtos, foi já plantado na sua cabeça há muito tempo, você conviveu, você consumiu na sua infância, você deu para o seu filho e agora você quer dar para o seu neto, mas na verdade você não tem nem noção do que é esse alimento, do que ele faz, se ele é bom, se ele não é, o que tem lá dentro verdadeiramente desse alimento, se ele é nutritivo, se ele não é nutritivo, gente. E aí vocês apostam no alimento, né, que ele não vai fornecer nada para o seu filho. Bom, então eu quero bater na tecla aqui, quero dar um exemplo para vocês do que aconteceu, né? Eu faço algumas coisas aqui propositalmente, tá? A Glow, meu filho começa a introdução alimentar dia 25. Quantas vezes por dia eu começo a oferecer? Ah, que delícia! Dia 25. Olha, você começa aí pelas frutas, tá? No meu método, eu ensino as mãezinhas a começar pelas frutas. Tem vários vídeos meus aqui falando, né, sobre isso, tá bom? Então, você vai iniciar com o lanche da manhã, se adaptou, aí você entra com o almoço e o lanche da tarde, tá bom? E aí, se você quiser passo a passo, vocês sabem que tem um link lá no meu perfil que vocês podem baixar o livro, né? O guia passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Eu fiz duas postagens com temas parecidos. Um tema, que a criança não precisa disso. E outro tema, que a criança precisa disso. Gente, o tema que a criança não precisa disso, e lá tá os alimentos industrializados, lá tá composto lácteo, lá tá petit suisse, lá tá leite fermentado. Gente, mas o pessoal caiu de cima, né? Mas falaram um monte, xingou, e tá xingando até agora. Eu acho que passou de 200 mil, 250 mil visualizações e os comentários, misericórdia, né? Então ele tá crescendo, mas por quê? As pessoas ficam irritadas quando você fala a verdade. Você tá tão iludida, você tá com umas vendas nos seus olhos e quando chega alguém e tira as vendas dos seus olhos e fala a verdade, a primeira reação sua é de raiva, você fica irritado e não acredita naquilo. E aí quando eu coloquei lá um post, o seu filho precisa disso, e coloquei os alimentos saudáveis dos 5 grupos alimentares, pensa que ele tá lá engatinhando ainda para subir. Pensa que ele não recebeu nenhum comentário, acho que recebeu só um. Você consegue ter a diferença, né? Ver a diferença? Então, na verdade, as pessoas estão tão acostumadas com esses industrializados que ela, quando fala mal dele, ela fica nervosa, né? Mas vocês precisam entender que esses alimentos foram feitos e preparados para poder te pegar e pegar seu filho, né? A indústria visa lucro, ok, gente? Então, antes dos 2 anos, vocês não vão estar oferecendo para essa criança industrializados de nenhuma forma. Mas, Edilma, eu posso dar biscoito polvilho? Não. Ah, eu posso dar bolacha maisena? Também não. Eu posso dar macarrão antes do 1 ano? Gente, não é recomendado, não. Poder eu até posso, mas pelo amor de Deus, qual que é o intuito, gente, da introdução alimentar? Né? Qual que é o intuito? Vamos bater na dor? Vamos bater na dor aqui. O que a maioria das mães sofrem?
A maior dor da mãe é não ver o seu filho comer. Uma das maiores dores das mães é ver os seus filhos não comerem direito, não comer. Ok? Não estar saudável, não comer os alimentos saudáveis, aquilo que precisa. É uma das maiores dores das mães. E como que eu resolvo isso? Deixando o meu filho comer tudo quanto é porcaria? Como que eu previno para eu não ter esse sofrimento? Como? Não comendo esses alimentos. Não dando para o meu filho esses alimentos. Eu vou prevenir que lá na frente eu fique frustrada, eu fique estressada, e eu fico com sentimento de culpa e fico desesperada porque o meu filho não come nada. Uma das maiores dores da mãe é a criança não comer. Só que daí quando a gente vem explicar aqui o que vocês precisam ensinar, o que vocês precisam oferecer para os filhos de vocês e o que não pode oferecer, vocês ficam irritados quando a gente fala que não pode dar industrializado, que não pode dar mucilon, que não pode dar composto lácteo, né? Que não pode dar um Forti 2+, 3+, 4+, 20+, que não pode dar danoninho, que não pode dar Yakultzinho, que não pode dar chocolatinho, bolachinha de maisena, bisnaguinha, gelatininha. Aí todo mundo fica estressado, mas por quê? Ai, que exagero! Não é? Gente, eu tô aqui falando a verdade, tô trazendo vocês pra real. Mas lá na frente, quando o filho de vocês não estiverem comendo nada, vocês vão começar a ficar desesperados. Gente, eu falo isso por experiência própria. Quantas mães não vêm me procurar para pedir ajuda? Todo dia, é só vocês olharem nos comentários aqui dos vídeos que você vai ver as mãezinhas. Tem muita mãe que não tem informação. Tem muita mãe que foi orientada errado, mas tem muita mãe que quer sim dar o alimento para a criança e acha ruim com você quando você vem e fala: olha, mãezinha, isso não é legal para o seu filho porque vai dar problema lá na frente. Vai nada, não vai nada, eu fui assim e tá tudo bem. Aí eu vou lá, eu fui assim, tô bem como de tudo. Aí eu vou lá e entro no perfil desta mãe para dar uma olhadinha no visual dela e eu vejo que ela é obesa. Aí como que para uma pessoa, como que não deu nada, gente? Se a pessoa é obesa. Ah, mas a obesidade tem várias situações. Eu concordo, tem pessoas que se alimentam bem, tem pessoas que têm outros tipos de problemas metabólicos que faz ela ser obesa. Mas muitas pessoas são obesas porque elas comem mal, comem errado e ensinam filhos também a comer errado. E fica bravo quando você vem e fala o que deve comer. Então, o que uma criança deve comer, né? Sempre. Quais são os alimentos que mesmo depois dos 2 anos você vai estar oferecendo para essa criança? Você não vai sair dos alimentos que você ensinou na introdução alimentar, gente. Você vai manter isso. Qual que é o maior erro? Qual que é a maior cilada que vocês caem? É que quando termina a introdução alimentar, vocês param de oferecer os alimentos da forma que vocês ofereciam aí até 1 aninho. Vocês começam a relaxar, começam a colocar pratinhos faltando grupos alimentares. Vocês começam a ceder para bolacha, a ceder para danoninho. Vocês começam a ceder para docinho, ceder para chocolate, ovo de Páscoa, brigadeiro, bolo de festa. E vocês começam a deixar para trás os alimentos que você trouxe seu filho até 1 ano. Aí você começa a substituir os alimentos saudáveis pelos industrializados, aqueles alimentos que até então não era recomendado oferecer para a criança. E é aonde você cai na cilada. Por quê? Porque quando eu faço isso, a criança ainda está aprendendo, gente. Ela está treinando. Ela começou com 6 meses, aprendeu a comer, você ofereceu aqueles alimentos até 1 ano. Depois de 1 ano, ela entra na terceira fase, que ela começa a provar, que ela começa a treinar, reconhecer aquele alimento.
Ela começa a identificar o sabor, ela olha, isso aqui é uma cenoura, e ela começa a apontar para você os alimentos que ela mais gosta, o alimento que ela mais quer, porque agora ela está reconhecendo tudo aquilo que você ensinou para ela. Mas aí nessa hora, quando ela está treinando isso, você chega com um monte de pacotinhos e começa a inserir na vida dela alimentos que vai roubar o sabor dos alimentos saudáveis. E essa criança, ela vai deixar de gostar desses alimentos saudáveis. Porque os alimentos saudáveis, a cenoura, os legumes, as frutas, o chuchu, né? A verdura, ela tem sabor, é gostoso. Mas a maioria das pessoas que tá com o paladar cheio de açúcar, carregado de sal, de gordura, ela coloca na boca, ela não sente o sabor que é. Exatamente igual quem usa tabaco, ok? Perde o paladar, precisa ser mais doce, mais salgado, e aí você toda hora precisa de mais. Só que você não percebe e de repente você fala, agora eu posso oferecer aquele chocolatinho para o bebê que passou a introdução alimentar. Agora eu posso oferecer aquela bolachinha para o bebê porque passou a introdução alimentar. E aí você começa a substituir os alimentos saudáveis que você ensinou até agora por esses alimentos. Quando essa criança faz 3 anos, 4 anos, 5 anos, essa criança começa a ser uma criança seletiva. Por quê? Porque essa criança, ela vai... O que eu falo de seletivo? Seletivo é aquela criança que ela, se você der as porcarias para ela comer, ela come. Mas se você der os alimentos para ela saudável, ela não come. Ela acaba ficando em um grupo ou outro, ou um alimento de um grupo ou alimento do outro. Geralmente a criança acaba comendo o quê? Batata, arroz, frango, arroz, né? Um pedacinho de tomate, entendeu? Então a criança, se eu começar a ensinar essa criança esses alimentos industrializados depois de 2 anos, ou antes de 2 anos, eu já estou comprometendo todo o paladar da criança, tá? E, gente, e depois o corpo começa a pedir. É só tirar, ó, você é o espelho, se coloca no seu lugar aí, no lugar da criança, e se veja no espelho, pessoal. Você tem dificuldade de largar o açúcar? Você tem dificuldade de não comer muito pão? Eu tenho dificuldade do pão. Eu já falei pra vocês aqui, ok? Não sou perfeita, gente, né? Mas eu vou lá e domino isso aí. Mas é difícil. Se deixar, eu como pão toda hora. Se você tem aí, avaliando você, se você tem dificuldade de não comer um docinho, se você tem dificuldade de largar a bolacha, o refrigerante, o fast food, o lanche, se você tem dificuldade de fazer isso, é porque você tem um paladar já viciado. Porque você já é dependente desses alimentos, ok? E você não consegue largar. Você faz a dieta e daqui a pouco você tá lá. Porque demora muitos meses para você desintoxicar o seu organismo, para daí você começar a perder a vontade desses alimentos. Mas daí te dá até tremedeira, ok? Se você fica sem açúcar, se você fica sem aquele chocolatinho, te dá abstinência, você fica com tremedeira, gente, isso é sério. Porque isso é causa dependência. E quando eu faço isso para criança, ok? Eu vou fazer isso que acontece com você aí, com o seu filho. Logo de pequenininho. Então você, boa tarde, Maria. Então você vai transferir toda essa sua dificuldade para a criança. Então você realmente quer que o seu filho passe pela mesma coisa que você passa? Uma pessoa que não tem controle dos alimentos? Uma pessoa que não consegue comer uma salada, uma verdura, que olha com nojinho para a salada, para a verdura? Você quer isso para o seu filho também? Né? Sem contar, gente, quando eu como esses alimentos, não tem nutriente nenhum, nem para você, nem para a criança, nem para ninguém. Ele é só sabor, né? Ele só vai te dar prazer. Esses alimentos vai só te dar prazer, ok? Ele não vai te nutrir, não te nutre em nada. E ainda ele vai lá e fica depositado em todas as suas células
causa gordura, vai pro seu pâncreas, vai pro seu fígado, né? Vai para suas artérias e você se arrebenta. Só que você não vê, tá lá escondido, você não vê. Você só vai perceber quando te der um infarto, quando te der uma pressão alta, quando você ficar diabético, quando você estiver gordo, obeso, quando você for no médico e o médico falar assim, ó, filho, você tá podre aí dentro, tá arrebentado. Aí você vai cair a ficha e você vai tentar correr atrás do prejuízo. Mas sabe o que aconteceu lá dentro de você? Já tá tudo ferrado. Sinceramente, desculpe falar, tá tudo ferrado já, gente. Ó, o seu rim já tá meia vida, o seu fígado tá meia vida, o seu pâncreas tá meia vida, ok? As suas artérias tudo entupida. E aí você vai tentar melhorar para você ter mais condições para chegar lá na velhice. Para você lá, capenga, conseguir reverter um pouquinho isso daí. É tóxico, tem que comer pouco, viu? Prejudica o rim. Então, a gente tem que se colocar no lugar e olhar para a realidade, gente. Qual que é a realidade? A realidade é que eu posso até consumir esses produtos, mas esses produtos eu tenho que saber que é só para me dar um prazerzinho ali. Não é para ser a base da minha alimentação. Entendeu? Não é de nada, Luísa. E aí uma criança que está crescendo... Ô, gente, pelo amor de Deus, ó o bebezinho lá dentro da barriga. O que ele precisa lá dentro para ele crescer? O que a criança precisa depois que foi gerada para crescer? Ela precisa receber, através do líquido amniótico, do cordão umbilical, nutrientes, alimentos, ok? Porque senão não cresce, senão não desenvolve. E depois que sai da barriga precisa do quê? Nutrientes, alimentos. E depois que começa a comer, nutrientes dos alimentos saudáveis, nutrientes. É o que a criança precisa comer para crescer, continuar crescendo e desenvolvendo. E quem acha que desenvolvimento é só de estatura, tá enganado. Tudo ainda está desenvolvendo internamente. E para desenvolver internamente precisa de nutrientes. E os alimentos industrializados não têm nutriente nenhum. Nenhum. Não tem. É só caloria vazia. Só. Né? Só tem o que não presta ali dentro. Essa é a realidade. É duro? É. Ah, mas você tá batendo hoje em nós. Mas eu tô te acordando, gente. Acorda. Faz muito mal salsicha. Salsicha tem nitrato, tem nitrito lá dentro, que é altamente cancerígeno. Ok? Se você não dá salsicha... Ó, você dá cigarro pro seu filho? Pequenininho? Mas você dá salsicha? Cachorro quente? É a mesma coisa. Os dois estão no mesmo nível. Tem nitrato, tem nitrito, que é altamente cancerígeno. Fica depositado no corpo, demora 42 anos para sair. E por que tem que pôr nitrato e nitrito, gente? Ah, mas por que coloca? Porque primeiro que a carne não fica rosada depois de cozida. O nitrato e nitrito deixa a carne rosada, ok? Que tá na salsicha, que tá no presunto, tá? E segundo, aí, para evitar uma bactéria que seria muito pior aí para te arrebentar. Então, o nitrato e nitrito combate, evita que você aí tenha uma doença aí causada por bactérias, ok? Por isso que se coloca, né? Por isso que o Ministério da Saúde aí é regulamentado para colocar, tá? Dá câncer de intestino, é terrível. Ah, mas se eu comer uma de vez em quando, vai fazer isso? Não, mas se eu comer todo dia, vai, tá? E o que acontece com a maioria das crianças? A maioria das crianças começa a comer esses alimentos, e aí você vai ver, ela tá comendo salsicha no cachorro quente, salsicha frita, salsicha no molho, só come salsicha. Aí você dá outra carne, ela não consegue comer, tá? Então, gente, pegando o exemplo aqui da Tade, né? Tade, pegando o exemplo aqui, é salsicha assim como os outros alimentos. Gente, tem alimento que só tem xarope de milho. Tem alimento... Gente, tem alimento
que eu vou falar para vocês? Por exemplo, tem alimento que é tudo sintetizado. Na maioria dos alimentos que você vai dar para sua criança, e quando eu vou explicar para as criancinhas, né? Quando a gente vai lá fazer aulinha para as crianças, e quando eu até tô ensinando minha filha, eu viro e falo para ela o seguinte, eu pego um pedaço de plástico, né? Vamos pegar essa tampa aqui, é um plástico, e eu falo o seguinte, você coloca na boca, você comeria isso daqui? Você comeria esse plástico aqui? É remédio. Vinagre de maçã é excelente. Você comeria isso daqui? Isso aqui é um plástico. Eu comeria? Eu não tenho um plástico aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Vamos ver aqui, ó. É um plástico. Comeria isso aqui? Não, mas isso é plástico. Mas você come todo dia isso aqui, não sabe? Não, não come isso daqui. Isso aqui é sintético. Você come todo dia isso aqui sintético e você nem sabe. Como que você não come? Você come isso aqui? Não, não come. Come sim. Você come nos alimentos industrializados, porque tem vários alimentos, vários ingredientes que são sintetizados e tem uns que é até derivado de petróleo. E que você come e que está dentro desses alimentos industrializados, ultraprocessados. E você nem sabe, né? Por quê? Porque se eles der para você aqui, ó, assim, o sintético, você vai comer? Você vai pôr na boca e vai falar que é ruim, não é verdade? E aí, como que a indústria vai competir com os alimentos saudáveis? O alimento dela, o sintetizado dela, tem que ser muito gostoso, ok? Para você poder viciar naquele lá, para você poder comer e largar o saudável. E é assim que ela te pega. Então, quando você pensar num plástico, num químico, aí, né? E você vê lá, tem vários tipos de aditivo, né? Corante, tá? Quando você for lá comprar aqueles corantezinhos para você colocar em cima do bolo, aquilo lá é sintético. Quando você for colocar aquelas coisinhas de... Tem até coisas de massinha, produtos de massinha. Tem vários alimentos, tem isso aí. Tem muita coisa ali dentro, gente. E aí você dá pra criança comer. Aí você fala assim, nossa, meu filho não tá crescendo. Meu filho não tá ganhando peso. Nossa, o meu filho tá voado. A professora fala assim, nossa, o seu filho não presta atenção na aula, né? Ai, o seu filho tá tão agitado, né? Ele é muito agitado, ele não dorme direito à noite, de dia ele fica agitado. Por que será? A agitação, a criança tá comendo muito açúcar, então a criança fica agitada demais. A criança perdida, não tá, sabe onde tá, não tá prestando atenção em nada. A criança tá comendo falta de nutrientes. A criança tá ali, ó, o corpo dela não tá aguentando, ok? E a criança que tá em pleno desenvolvimento, aqui, ó, a Luísa, tem uma sobrinha que é assim. A criança, você fala com ela, tá esquecida, não lembra do que você acabou de ensinar ela. O que é isso, gente? Falta de nutrientes no corpo, porque esses alimentos ultraprocessados e industrializados, eles só têm sabor, ele não tem nutriente, gente. Mas no pacotinho tá escrito rico em vitamina A, B, C, D. Ok? Exatamente igual o Petit Suisse, que a propaganda vale mais do que um bifinho. Né? Igual um bifinho, né? Tem muito ferro. Gente, o marketing foi feito para isso. Cai quem quer, tá bom? O marketing foi feito para isso, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Aqui, ó, a Luísa não come. A maioria das crianças não come. Não come. Pode contar sim, é diva, né? Então, o que acontece? A gente precisa, né? Eu tô aqui para chamar a atenção de vocês. Por quê, pessoal? Porque esse ciclo faz anos que existe, sempre existiu e não vai parar. E qual que é o freio? É você. Você é o freio com conhecimento, tá bom? Menopausa, eu posso trazer quarta-feira que vem, tá? A gente falou uma semana retrasada, mas a gente não consegue salvar, mas agora tá no YouTube também, vai ficar salva. Semana que vem eu trago de novo, tá bom? Sobre menopausa, a gente falou de alguns alimentos semana retrasada, tá? Então, gente, o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Qual que é o nosso papo? A Nutri é brava? Não, não sou. Vocês sabem que eu não sou quem tá aqui todo dia comigo, né?
A Nutri é palhaça e emotiva, não é verdade? Quem diria sexta-feira passada, né? E a Nutri tem muita fé em Jesus. Só que, às vezes eu tenho que falar, alô, meninas, vem pra cá, né? Vambora, bora, porque seu filho, se você abaixar a guarda, quem vai pegar seu filho é a indústria. E uma vez desse paladar viciado, quem vai sofrer é você, ok? Quem vai sofrer é você, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. O filho de vocês, o papel da indústria é vender, fazer os produtos dela, lembra que eu falo para vocês? Ganhar tempo de prateleira. O que a indústria faz? Gente, ó, para quem não sabe, eu não sou só formada em nutrição, eu sou formada em química também, né? Não trabalhei em química e indústria alimentícia, eu trabalhei em indústria de aditivos alimentícios e indústria química pesada, ok? Então, aquelas que fazem enxofre, sabe o enxofre que faz sulfato, sulfito, ácido clorídrico? Eu trabalhei nessas indústrias aí, beleza? Então, eu sei o que eu tô falando. Então, o que acontece? Qual que é o papel da indústria alimentícia, gente? O papel da indústria alimentícia é fazer o quê? O papel da indústria alimentícia é ela fazer o quê? Um alimento que seja saboroso, um alimento que seja visualmente atrativo, um alimento que tenha durabilidade e que suporte tempo de prateleira, né? Quanto mais durável ele for, melhor é para a indústria alimentícia. E aí ela entra com o marketing dela para ter uma boa embalagem, uma boa propaganda, né? Que seja uma embalagem que chame a atenção ou sua, e se for para o público infantil, para o público infantil. Este é o papel da indústria alimentícia e de indústrias como um todo, ok? Esse é o papel dela. Só que qual que é o seu papel? O seu papel é vigiar. O seu papel é fazer boas escolhas. O seu papel é ler o rótulo, os ingredientes lá atrás e ver o que está escrito lá. E toda vez que você olhar lá atrás e você identificar itens escritos que você não tem na tua casa, ingredientes que não existem na tua cozinha, que você não tem acesso nem para comprar, significa que esse alimento é um alimento ultraprocessado e que não vai fazer bem para você nem para o seu filho. E que antes dos 2 anos, a criança não é para ver a cor desses pacotes e que depois dos 2 anos, a criança vai ver uma coisa ou outra e, se for possível, postergar. Ok? A gente só permite algumas coisas quando a criança começa a ir para a escolinha e ela vai trazer para dentro de casa e aí você vai começar a observar, ok? O que pode, o que não pode, conversar com seu filho. Ó, não é a comida da nossa casa, esse alimento é assim, esse alimento é assado. Gente, eu passo por isso todos os dias. Todos os dias eu passo por isso. Porque a minha filha come saudável, leva a lancheira saudável e na classe dela ninguém come saudável. Mas por que lá os amiguinhos dela só leva? Por exemplo, ontem ela falou para mim, logo de manhã, um refrigerante, batata Ruffles e aquelas bolachas. Quem lembra daquelas bolachas redondinha? Cheia de salzinho em cima, que é toda cheia de ondinha, que tem sabor pizza, bacon, aquelas bem, né? Era isso que estava na lancheira da criança. E não é uma escola que os pais não têm condições de colocar bons alimentos lá dentro, porque na escola pública, pelo menos aqui na minha cidade, tem até almoço, comidinha, tá? Tem a frutinha, certo? Então, qual é o problema dessa criança? É que ela não tem condições de ter os alimentos saudáveis na escola da minha filha? Não. Ok? A gente somos pobres de marrela. A gente se esforça para colocar ela lá. Tá? Mas a maioria das pessoas que estão lá tem condição. Ou é os hábitos alimentares da casa e da família que faz com que a lancheira da criança seja daquele jeito. Um refrigerante, um pacotinho de batata Ruffles, né? Aquelas batatinhas, né? E um pacote, né, daquelas bolachinhas. Agora fala pra mim, uma criança que está em desenvolvimento, que precisa prestar atenção na escola,
né? Que o cérebro ainda está desenvolvendo com 3, 4, 5 anos. Gente, como que ela pode? O café da manhã dela é 8h30. A maioria das crianças, a minha filha toma café da manhã 6 da manhã e 8h30 ela come o lanche. Refrigerante, Jennifer. Eu não sei, Sabrina, o que é chimia, tá? Nem tudo é Nutri sabe, mas eu vou pesquisar o que é, eu te respondo, tá bom? Então, como que pode, 8h30 vai ser o café da manhã dessas crianças? Como que pode essa criança comer de manhã isso? Agora, só porque essa criança come, seu filho vem falar pra você, você vai deixar? O que você tem que falar pro seu filho, gente? Ensinar desde pequeno. Mamães que tá aí com a criança ainda, que não vai pra escolinha ainda, que tá pequenininho, vocês têm que fazer o papel de ensinar desde pequenininho o que essa criança pode comer, o que não pode, e explicar pra ela o porquê, assim, na lata, igual eu explico pra vocês. Ô filha, você quer comer isso aqui? Põe na boquinha, põe aqui na boquinha esse plástico aqui, põe aqui, você come. Ai não, mamãe, isso aqui não é de comer, isso daqui é plástico isso aqui. Falei assim, ué, meu amor, mas sabe o que tem dentro desse pacote de bolacha? Sabe o que tem desse pacote de bolacha? Tem isso aqui. Só que eles colocaram um monte de sabor misturado lá, porque senão você não vai querer comer. Sabia que é isso aqui que tem lá? Tem isso daqui. Você quer comer? Come esse, tá? Ah, não, mamãe. Então vamos tomar cuidado de comer bolacha, porque lá dentro da bolacha tem isso. Ok? Vamos fazer a nossa bolachinha caseira, né? Então, né, a gente precisa trazer a criança e leva a criança para cozinhar com você. E deixa ela ver o preparo do alimento. Ela vendo o preparo. Gente, quantas crianças são assim mesmo. E faz parte. Uma adoece e a outra vem de remédio. Gente, isso aí é desde que o mundo é mundo. Eu sei de cada coisa. Tem coisas que eu não posso falar aqui, senão vai derrubar minha live, ok? Mas, pega isso daqui. Tem muita coisa, se você vê, você não come. Se você vê como é feito, você não come. Então, gente, para com esse mimimi de ficar, imagina, bobagem. Não é bobagem, gente. Não é bobagem. Misericórdia, você sabe o que foi encontrado, que a Unicamp encontrou. Eu não li todo o conteúdo ainda do artigo científico deles. Vou ler para trazer para vocês. Mas foi encontrado dentro da papinha industrializada pesticida, fertilizante, fungicida, várias toxinas dentro da papinha industrializada. E o Brasil é o que mais consome essas papinhas do mundo. Né? Então, eu tô até, na hora que eu ler aquele artigo e for trazer para vocês, vocês vão entender, vocês vão ver. Então, assim, há um tempo atrás, essa mesma indústria, ela foi lá fora do Brasil, ela foi multada por colocar açúcar dentro das papinhas industrializadas, aquelas de potinho. Por ela não colocar no rótulo dela, rótulo é a lista de ingredientes, tá? Que tinha açúcar. Agora eu falo para você, qual que é a intenção da empresa colocar açúcar? Primeira coisa, para conservar. Segunda coisa, para viciar o paladar da criança. Para trazer o paladar da criança. Por que se coloca maltodextrina na fórmula infantil? Não porque é fonte boa de energia. Não porque o bebê precisa de carboidrato, né? E ele é um carboidrato. Coloca. Mas, gente, no próprio leite da vaca, existe já o próprio açúcar dela, que já dá para essa criança. Por que eu coloco maltodextrina? Me diz. E sabendo que maltodextrina é um carboidrato de alto, né, índice glicêmico, que dá picos altos aí de insulina, de glicemia, muito maior do que a sacarose, e que tá em várias fórmulas infantis, e que quando o seu bebê começa a tomar, ele toma mais. Se ele começa com uma mamadeira, ele pede 2, se tá meia mamadeira, ele pede uma inteira. E quando você vai ver, e eu já atendi mães
nas casas, porque aqui na minha região eu atendo a domicílio, ensinando introdução alimentar, ok? Tá? Que eu sou educadora alimentar, eu sou formada em nutrição e dietética e eu atuo como educadora alimentar, ensino vocês aqui, ensino as mamães em casa. O que eu vi lá? Ela me, olha, meu filho não quer mais comer com 8 meses. Cheguei lá, fui direto conversar sobre a fórmula e a gente viu, olha, essa fórmula, mas ele só quer o leite, só quer leite, só quer leite. E era a fórmula infantil, que tinha maltodextrina. Ela mudou para uma que eu indiquei e acabou o problema. Então, ele sempre vai estar colocando o jeitinho deles lá. E você sempre vai estar de olho aberto para não cair nessa. Esse é o segredo, pessoal. Esse é o esquema. Então, vocês precisam se atentar a isso daí, tá bom? Então, gente, é o seguinte... O que eu vou estar fazendo? Então, antes dos 2 anos, né? E aqui serviu para vocês abrir a mente, né? Não fica bravo com a Nutri, mas eu quero que vocês abrem a mente. Eu quero que vocês comecem a enxergar esses alimentos com outros olhos, né? Mas é proibido? Não é proibido, mas antes dos 2 anos, essa criança não pode ter contato com esses alimentos, né? Então, o Ministério da Saúde, ele separa os alimentos. Vocês sabiam que tem a classificação dos alimentos? Vocês sabiam disso? Vocês conhecem classificação dos alimentos? Né? Os alimentos são classificados em vários itens, inclusive em alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E lá, o próprio Ministério da Saúde diz, ultraprocessados, evite o máximo que você puder. Ok? Se eles mesmos falam isso, você vai dar pro seu filho, gente? Né? Então, assim, é permitido, cada um vende, tá lá, mas aí você que escolhe, gente. Você que escolhe. Mas não vai dar essas coisas pro filho, não. E vai conversando com ele, ensina ele a comer os alimentos aí. Que a gente, graças a Deus, no país que a gente tem, nós temos fartura. Okay? A gente tem muita variedade, né? Então, dependendo da região que nós estamos no Brasil, tem alimentos maravilhosos. Hoje eu coloquei lá um postzinho para vocês. Por quê? Porque a gente sempre gosta de lembrar, né? Então, os alimentos aí, quando eu vou dar refeição para a criança e eu quero potencializar, né? E pegar, senão... o ferro aí do meu feijão, por exemplo, eu preciso aí que ele não eu preciso pegar essa proteína, esse ferro da proteína vegetal, eu só consigo pegar ela com vitamina C, né? Então, o que eu incentivo na introdução alimentar quando eu tô ensinando as mães? Sempre dá uma laranja, uma fruta cítrica. Hoje eu até relembrei lá, sobre, né, isso, peguei as listinhas do que mais tem vitamina C, a acerola é umas que tem mais, a goiaba tem, mas eu coloquei aquelas básicas. Aí eu vi uma fruta da Amazônia lá, que eu fui fazer uma pesquisa, acho que chama camu-camu, né, falei, poxa, eu vou dar uma pesquisada sobre essa fruta que eu não conheço, que ela tem muita vitamina C. Então vocês têm noção da diversidade que a gente tem no nosso país? Vocês têm noção do quão abençoado é o país que a gente vive? Vocês têm noção? Vocês já pararam para pensar? Quem aí já viajou para fora? Que já viu? Eu já. Gente, a gente vai, mas é doido para voltar. Por quê? Porque não existe país melhor que o nosso. Não existe país com mais diversidade que o nosso. Povo maravilhoso, povo abençoado é o nosso. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem no nosso país, lutar por ele, ok? Não deixar que peguem ele da gente. Porque esse é um dos países, né? Acho que é o melhor, gente. É o melhor. Eu não viajei para muitos lugares, mas conheço muita gente que já foi para vários lugares e a gente conversa. Boa tarde, Marta. Eu converso bastante. E o Brasil é o melhor país. Tem de tudo para você comer. Tem uma variedade gigantesca. A nossa Amazônia, por isso que todo mundo fica de olho. Todo mundo cresce os olhos aqui, ó. Inclusive aquele assim, ó. Doido para colocar aqui. Por quê? Porque tem quase, eu acho que é 1 bilhão de habitantes. Não tem comida, não tem alimento, mas em vez de negociar com nós, ele quer roubar nossa terra. Então, gente, vamos valorizar aqui o que nós temos. Boa tarde, Cristina. Crisinha. Então, tá na hora da gente valorizar o que a gente tem, pessoal. Valoriza o que a gente tem, o que nós temos no Brasil. Né? Nós somos brasileiros, brasileiras, somos uma bênção de Deus nesse país,
né? Deus abençoou essa terra para nós. A gente não pode permitir que ninguém tire da gente. Certo? Ah, mas eu não tenho o que fazer. Tem o cristão, quem é cristão aqui, quem não é, né, pode, não sei como que funciona, né, as outras religiões, ok, gente? Então vocês me desculpem aí, mas eu sou cristão, eu oro, ok? Então quem não tem, né, eu falo assim, quando eu não tenho jeito de mexer com as minhas mãos, eu vou lá e dobro o joelho no chão. E eu tenho orado pelo nosso país, para a libertação do nosso país, ok? Porque nosso país é uma bênção. Tem alimentos maravilhosos para o seu filho comer. Tá? Ah, mas Edilma, eu nunca vou dar essas coisas para o meu filho? Gente, vai. Só que você começa, na hora que você entende o que é esse alimento, ao invés de você dar esse alimento na lancheira do seu filho no café da manhã para comer todo dia, o que você vai fazer? De vez em quando, você vai lá com agrado, né? Ah, olha, hoje tem o dia da gordice, hoje tem o dia da gente assistir uma televisãozinha com umas gordices, mas não vai ser todo dia. Depois da introdução alimentar, depois dos 2 anos, vai ter uma festinha de aniversário, teve bolo, ok? Hoje vai ter o dia da gordice, vai ter uns salgadinhos, de vez em quando, gente. Mas o que acontece hoje em dia? Não é de vez em quando. Hoje em dia virou a base da alimentação da criança e da família esses industrializados ultraprocessados. Este é o problema. Virou ali a comida da casa, a comida da criança. Né? Isso não pode acontecer. Oh, alô, vamos voltar. Mas, Dilma, o que eu faço? Meu filho já está acostumado com isso. Aos poucos você vai inserindo ele. É difícil, tá? Por isso que eu falo, faça a introdução alimentar correta e mantenha na linha, na disciplina. Porque você vai colher os frutos depois, ok? Gente, ó, o que foi na lancheira da Laís hoje? Foi uma maçã, foi uma banana, ovo mexido, castanhas, manga picada. Foi na lancheira dela hoje. Como que voltou a lancheira? Vazia. E ela tomou café 6 da manhã, 6:30 da manhã. Ela tomou café, iogurte com chia, linhaça, aveia, mamão e manga picada. E ovo também mexido de manhã. Eu fiz uma parte, levou uma parte e outra. Ela comeu isso 6:30 da manhã e depois 8:30 da manhã. Nossa, ela come muito. Minha filha é isso aqui, ó. Né? O pessoal olha e fala, meu Deus, ela é muito magra. Eu falo, não, ela é saudável, ok? Magro não é sinônimo de saudável não, e nem gordinho é sinônimo de doente ou não, ok? Mas, o que acontece? Quando a gente come bem, se alimenta bem, o organismo queima isso tudo e manda embora, tá? Não fica depositado, ele consegue processar. Tem alguns alimentos que entram no nosso organismo que o nosso fígado não dá conta. E aí, o que ele faz? Deposita. Porque ele não consegue metabolizar esses alimentos. A quantidade é grande, o tipo do alimento é terrível e o nosso fígado não consegue metabolizar, então ele vai encostando dentro de nós. Vai encostando dentro de nós. E aí a gente vai ficando gordinho, e aí a gente fica com gordura no fígado, né? A gente vai ficando cansado, a gente vai ficando sonolento, e a gente vai ficando com enxaqueca, e a gente vai ficando irritado, e a gente não sabe o que é. E é o que você come. Ai, que bola no estômago. Ai, que peso, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é o que você come. Tá, gente? Então, você já se olhou no espelho agora, né? Eu já trouxe você. Então, não reflete isso pro seu filho, não. Isso não é legal, tá? Deixa ele crescer melhor que você, mais saudável que você, mais inteligente que você. Tá bom? Se você cresceu e chegou no 1,60 m por causa que o que você comeu, né, suas dificuldades dos seus pais levaram a você não crescer tanto, tem alguns desenvolvimentos aí que no meu caso aconteceu, a gente teve dificuldade na casa, a gente já passou fome, ok? De sentar e chorar porque não tem o que comer dentro de casa. Então, se você teve uma infância assim como eu tive e agora você tá melhorzinho, ajuda seu filho a crescer mais que você. Ser mais inteligente que você, se alimentar melhor do que você, entendeu? Ele é a sua herança, ele tem que ser melhor do que você, tem que voar mais longe do que você, ok? Se você foi um passarinho, deixa ele ser águia,
sabe? Investe no seu filho, e a alimentação é investimento. O que vocês estão fazendo aqui hoje comigo é investimento para o seu filho. Vocês estão aprendendo, vocês vão investir nele. Vai valer muito a pena, vai valer muito a pena. Fala sobre as crianças de restrições alimentares. Eu trago aqui na segunda-feira, tá? Que amanhã já tem o tema. Na segunda-feira eu trago sobre as restrições alimentares, tá bom? Eu trago sim, tá? Então tem muitas crianças. Mais um resumo: quando a criança tem restrição alimentar e é por alergia, a gente vai ter que fazer substituições. Só que vocês já pararam para pensar numa coisa? Uma criança que tem intolerância à lactose, ela não pode comer leite. O leite não vai fazer diferença para ela. Uma criança que tem intolerância aí ao glúten, do trigo, para a saúde dela, ela também tem outras opções hoje, não vai fazer diferença, entendeu? Então, o que acontece? Tem algumas coisas que ficam na cabeça da gente, tá? Ah, é ruim ser intolerante? É ruim, mas você tem outros alimentos que substituem, tá? Mas aí eu trago direitinho para vocês, tá bom? Porque é longuinho para falar sobre isso, tá? É longuinho, tá bom? Deixa eu ver aqui vocês. Gente, vocês conseguiram me entender? Hoje a Jennifer, aqui em casa, ninguém nem meu marido gostamos de beterraba. Desde o começo da introdução alimentar, dei pro meu bebê. Hoje ela ama beterraba. Mas por exemplo, gente, meu filho não come nada nem prova. Essa questão, dependendo do tamanho que tá, é o que tem a negra Hort aqui, né? O que acontece, gente? Quando eu faço a introdução alimentar que não tá legal, que essa introdução alimentar foi feita de forma errada, ou porque você não deu tanta importância, ou porque você não sabia que era importante, ou você não sabia como fazer, ou te ensinaram errado, tá? Às vezes o pediatra passa coisas aí ultrapassadas, ok? Você vai lá e faz, você vai ter consequência. Às vezes a criança com um aninho ainda não entende. Quando ele começa a entender, ele começa a não comer, porque ele não reconhece aqueles alimentos. E aí é mais difícil a gente ensinar essa criança a comer. É um jogo de muita paciência, é um jogo de muita cautela, é um jogo de ensinar de novo esses alimentos, né? É um jogo de você começar a fazer com que essa criança perca o nojo, porque essa criança tem dificuldade, ela tem. E tem criança, gente, tem criança que tem dificuldade de comer alguns alimentos, porque quando ela olha aquele alimento, ela vê outra coisa. Vocês já sabiam disso? Né? Vocês sabiam disso? Que às vezes a criança olha um alimento ou outro e ela não consegue comer porque ela olha lá, ela vê um bicho naquele alimento e ela fica com nojo, não consegue comer. E aí a gente tem que ir lá, né, para identificar isso daí. Tem várias coisas. E aí é um trabalho que você tem que fazer em cima, com um profissional junto, tá? Um profissional junto para ajudar aí, né? Daí no caso tem que ter eu não atuo nessa área de seletividade, tá? Eu só sou educadora alimentar, aí na parte de introdução alimentar, alimentação saudável. Então, eu não cuido dessa área, ok? Mas aí você precisa buscar alguém que trate de seletividade alimentar, porque ela vai ter as manhas aí de cuidar, né, toda a escadinha do comer com a criança para fazer com que ela volte a provar os alimentos, tá bom? Minha neta tem tireoide, você tem uma orientação, não passou nada, não posso nada, obrigada. Não entendi direito a pergunta. Tem 5 anos, não come fruta, legumes, verduras, só arroz. O que acontece? Ela já é seletiva, tá? Negra Hort, né? Ela já é uma criança seletiva. Precisa correr para resolver isso daí, tá? Tem pessoas que falam, depois passa. Não passa não, piora, tá bom, gente? Não passa. E a criança precisa desses nutrientes para se desenvolver, tá? Mas no físico, uma coisa vocês têm que ter em mente. Quando eu olho externamente, eu vejo, você tá me vendo, ok? Vocês estão me vendo. Externamente parece que tá tudo beleza, não é? Você olha pra criança, pro seu filho, externamente parece que tá tudo bem. Mas internamente não tá tudo bem, não tá funcionando, né? A engrenagem não tá funcionando direitinho, redondinho, porque tá faltando esses nutrientes. E aí ela vai ficar sempre com ineficiência, ela nunca vai estar eficiente, ela vai estar, e é ineficiente que chama, né? Então nunca vai estar trabalhando direitinho o organismo, porque o organismo, ele precisa, assim como o carro
precisa de um bom combustível, ok? Uma boa troca de óleo, o óleo adequado para ele, a criança também precisa, né? Se eu pegar um carro a diesel e colocar gasolina, ele vai andar? Não vai, né? Se eu pegar um carro a gasolina que não é flex e colocar álcool, vai andar? Eu vou estourar o motor, vou fundir o motor, não vou? A criança é a mesma coisa. A criança, ela precisa dos alimentos com nutrientes para ela poder desenvolver, para ela poder girar, certo? Se ela não tem, ela vai ficando caidinha, vai caindo. Às vezes você não percebe, né? Tem pessoas que só percebem quando a criança fica anêmica, ou quando a criança fica com obesidade, ou quando vai fazer alguns exames e vê que o exame de sangue tá com colesterol, triglicérides, que acontece hoje em dia, ok? O índice de obesidade infantil e doenças de adulto chegando até criança no Brasil cresceu bastante, tá? Então, por isso que a gente faz essa chamada, né? Muitos profissionais, assim como eu, estamos chamando a atenção dos pais pra gente tentar reverter isso daí, bom? Vou correr atrás, vai sim que dá tempo, a gente precisa, né, correr atrás, não pode deixar, tá bom? Não adianta brigar com a criança, tá? Quando ela vomita e tem nojo, é verdadeiro, tá, gente? É verdadeiro, faz parte da intolerância e da seletividade alimentar. Então, não briga com ela de forma alguma e não force, isso piora a situação, tá? Uma dica que eu te dou, não force, não brigue. Entenda ela tem nojo mesmo, criança seletiva tem nojo, a criança seletiva tem ânsia de ver no prato. Então você vai ter que ajudar ela a vencer isso daí, alimento por alimento. É contato, é pôr a mão, é conversar, ir na feira. Isso é uma coisa básica, mas quando a criança já tá com 5 anos, tem que entrar um pouquinho mais no profundo. Aí o profissional entra aí para te dar as regrinhas certinhas. Tá bom? Do mesmo jeito que eu faço com a introdução alimentar, que eu ensino passo a passo para vocês seguirem, né? Que eu vou nas consultorias, lá no livro também eu explico tudo passo a passo, gente. Lá no meu guia, para introdução alimentar, que vai até os 2 anos, eu deixei tudo prontinho lá. Ai, Dilma, não sei o que fazer. Vai lá e baixa. Vai lá e baixa que tem tudo lá. Você tem lá, tem eu aqui, todo dia eu tô aqui ajudando vocês. Né? Aí você pode baixar o guia para você acompanhar, lá tem todas as regrinhas, tudo. Eu desenvolvi ali prático, sabe? Sabe um negócio sem enrolação? Ó, faz isso, nesse período, nesse, até 2 anos. Ó, sem sair disso daqui, é isso que eu fiz lá, tá? Então, precisa, tá? Comecei a introdução alimentar há 2 semanas e ainda meu filho não se interessou por nada. O que fazer? Amanda, continua oferecendo e você precisa comer junto. Ele vai ter interesse vendo você e leva ele para fazer compra junto com você, tá bom? Você vai lá, vai no sacolão, no supermercado, na feira, compra as verdurinhas, frutinhas, chega em casa, joga tudo no chão. Põe seu filho sentado no meio e deixa ele brincar. Senta e brinca com ele, tá bom? Porque ele vai começar, ó. Senta ele no cadeirão, corta a fruta perto dele, deixa ele sentir o cheiro, dá na mão dele. Pra ele brincar, junto com ele, ok? Porque dependendo do pedaço tem que ser BLDA, mas deixa ele pôr a mão ali, ó. Se ele quiser dar uma apertada, você deixa. Senta com ele, come na frente dele o alimento. Então, deixa ele explorar os alimentos. Deixa ele explorar o alimento em si, com a casca, a verdura, pôr a mão, que nem brinquedo. Isso estimula o tato da criança, o olfato da criança, ok? E ajuda a criança a aceitar os alimentos, tá? E vendo você comer na frente dele, vai ajudar ele a entender que é para comer, tá bom? Tem criança... Gente, a criança não sabe nem o que é comer na introdução alimentar. Se ela não vê você... Se você não tem o hábito de comer com ele na mesa, ele não sabe o que é comer. Aí você chega na hora da introdução alimentar, vocês acham que ele vai abrir a boca? Ele não sabe nem o que é colher, gente. Você tem que ensinar para ele que isso é alimento, que você tem que abrir a boca para comer, que isso é colher. E como que eu ensino? Mas o bebê não entende nada. Entende? Opa, se entende. Você tem que ir lá e falar: oi, meu amor, bom dia. Ó, esse daqui, ó que bonitinho, gente.
Ó, maçã. Esta é a maçã. Vamos provar a maçã? Primeiro, mamãe. Agora você. Agora, mamãe. Agora você. Esta é a maçã. Próximo dia. Oi, meu amor. Depois você mudou. Ó, vamos comer papá? O que a gente tem de papá hoje? Essa é a colherzinha. Eu vou pôr na minha boquinha. Essa aqui é a maçã. Esse aqui é o chuchu. Gente, dialoga com a criança. Deixa ela sentada na mesa junto para ver vocês comerem, tá bom? Então, vocês precisam entender que a criança não é um ET. A criança, ela não é um ET. Ela é um ser humano, faz parte da família. E ela tem que ser introduzida à sociedade, à família. Quando eu sento com ela na mesa do jantar para comer a refeição, na sua mesa, no seu banquinho, na sala, né? Nem todo mundo tem mesa, tem hábito de sentar à mesa. Mas aonde vocês ficam junto para comer, essa criança precisa estar junto com vocês, vendo comer. Assim ela vai aprender, tá? Então ela precisa participar dos momentos de refeição, ok? Para ela poder aprender, tá? Não come fruta, nananã. Minha filha, ela é intolerante à lactose. Quando a criança não come, não tem nada a ver com a intolerância, tá bom, Luísa? É uma coisa diferente aí, né? Então, no caso, ela ama frutas e ela come verdura. Ah, entendi. Ela não come verduras, mas ela ama frutas. A criança, toda vez, muita gente não come verdura porque não comeu na infância, na introdução alimentar quanto o bebê. Tem muita gente que não dá verdura e não sabe nem que é para dar na introdução alimentar, sabia? Tem muita gente, mas tem que dar desde os 6 meses para ensinar a criança, tá? Eu ensino aqui e lá no livro como vocês podem oferecer. Não é difícil, é fácil fazer as verdurinhas, tá? Tem 2 meses e os pontos do umbigo ainda. Esse daqui eu não tenho como te ajudar, tá bom? Porque eu sou só pediatra, tá, Mara? Não tenho como te ajudar aqui. Muna, mas ela não quer nem pegar na mão, chora muito. É porque eles têm nojo, né? É porque eles ainda têm, né? Você vai ter que começar. Ela tá desse jeito. Se tá chorando, para tudo. Ok, Amanda? Tem que ser prazeroso para a criança. Então, você vai tentar achar aí aonde está o desconforto dela. Se é em você, na sua insegurança, se é no cadeirão, se é no ver a comida, se é no ambiente que ela tá, né? Quando eu faço as visitas, né? E algumas mães eu faço atendimento online, mentoria eu faço atendimento online. E também, quando a gente faz assim, eu coloco, põe o seu celular no lugar que eu consiga ver o seu bebê e ver você dar comida pro bebê. Eu consigo enxergar o que tá acontecendo no ambiente. E aí eu venho e a gente trata do assunto, tá bom? Então eu faço muito isso. Mas a gente precisa tentar ver o que tá acontecendo com essa criança. Ó, descobri que minha filha é celíaca, ela não come frutas, já tá aceitando banana às vezes, né? Então o que acontece? As crianças, o que a gente tem que fazer, gente? A criança tem uma intolerância. A gente não pode deixar que essa intolerância faça com que essa criança não coma os outros alimentos. Ela não pode comer alguns tipos de alimentos por causa da intolerância, mas outros pode. E os que pode, você investe, ok? Os que pode, vocês investem. Ah, ela não come direito porque ela é intolerante. Não tem nada a ver, certo? Nada a ver, ok, gente? Ah, mas acontece de alguns... Acontece. Mas a pessoa, vamos supor, a criança é celíaca. Ela não pode comer os alimentos que tem... Desculpa, gente. Que ela é alérgica, né? Ela tem intolerância à farinha de trigo. Ela tem intolerância ao glúten. Ela tem intolerância ao glúten, ela não pode comer nada que é farinha e ela não pode comer nada que tenha vestígio, né? E aí o que você tem que fazer? Esses alimentos você não vai dar, mas os outros você vai dar. Né? Você vai estar usando outros tipos de farinha para fazer os alimentos da criança. E na introdução alimentar, até 1 aninho, a criança não come nada. Praticamente, né? Eu não indico nada de farinha para criança até 1 ano. Nada. Né? Depois de 1 aninho, você pode fazer outras opções, tá bom?
Então, o problema é isso. O problema, o que que acontece? A criança, ela é seletiva. Você tá vendo o que que acontece? De repente, a criança não pode comer nada que tem farinha. E ela só come isso, porque é só carboidrato vazio, a maior é tudo. É tudo pão, doce, bolo, bababá. E não come os alimentos. Aí, de repente, ela não pode comer isso. E ela vai comer o quê? Porque ela não come fruta, verdura. Isso é uma falha na introdução alimentar. Não tô te culpando, tá? Tá bom, Micaele? Porque muitas das vezes a culpa não é nossa. A gente foi mal conduzido. Eu recebo muitas mãezinhas que foram mal conduzidas na introdução alimentar, né? E eu sou bem rígida quando eu pego aí para ensinar. Às vezes eu dou cursos em grupo, né? Para as mãezinhas, né? E faz tempo que eu não abro inscrição, né? Eu tô na vida online agora e no individual, faz tempo que eu não abro inscrição para os grupos. E aí a gente vê nos grupos que as mães são muito mal conduzidas. E aí elas acabam errando, só que a gente só tem uma chance, né? A criança só tem 6 meses uma vez, 7 meses uma vez, 8 meses uma vez, 9 meses uma vez. Não volta mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado no errar. Por quê? Porque quando é mal conduzido, passou o tempo. Aí eu vou ter que sair atrás do prejuízo, que é o caso de você, né? Que você vai precisar correr atrás para ajudar sua filha a comer melhor, aceitar os alimentos que ela é seletiva, porque ela é celíaca. Não é verdade? Deixa eu ver aqui, a Carol, falando pra Renata, deixa ela sentir comida. As frutas realmente não foi oferecida como deveria, porque o pai que cuidava. Então, mas tudo tem... Gente, posso falar uma coisa pra vocês? A gente só não tem saída pra morte, tá? Pra morte, ok? Morreu, acabou. Enquanto nós estamos vivos, nós dá um jeito, né? Deus nos orienta, a gente consegue achar uma saída. Com amor, com paciência. A criança que é seletiva, se você bater na mesa, piora. A criança que é seletiva, se você for muito permissivo e deixar ela comer só o que ela quer, também não funciona. Você vai ter que começar a conversar e ajudar ela nos alimentos difíceis, tá? Então você acha que agora com 3 anos ela ainda pode? Pode, claro que pode, consegue reverter. Sempre lembrando, é mais difícil, mas não é impossível. A gente consegue reverter. Nós chamamos de escadinha do comer. É um passo a passo que tem que acontecer para essa criança aceitar os alimentos. E uma coisa eu falo para vocês, nunca force a criança a comer. Nunca brigue e bata na mesa, tá bom? Não deixa essa criança comer na frente de tela. Tem que mudar o ambiente da mesa. E os pais vão precisar comer esses alimentos aí que a criança precisa aceitar. Tá bom? Exatamente igual a introdução alimentar, só que com uma criança que já entende. E aí é mais difícil porque ela já entende. O bebezinho não sabe, não conhece o outro lado ainda. O bebezinho não conhece o açúcar ainda. Então é bem mais fácil você ir lá oferecendo, e uma hora ele aprende. A criança que já conheceu o industrializado, o ultraprocessado, o paladar dela tá acostumado com o outro e ela não suporta aquele outro alimento que ela não conhece porque ela não comeu direito na introdução alimentar. Você vai ter que fazer uma introdução alimentar nela com 3 anos, mas com uma criança com paladar já viciado em outros alimentos e uma criança esperta, entendendo tudo, já falando não, ok? É mais difícil, mas dá para fazer? Claro que dá para reverter sim a situação, tá bom? Já testei esse método, mas tá difícil. Pois a minha bebê quer mais mamar. Renata, é o seguinte, a criança, ela vai pelo que é mais fácil, ok? De nada, Michele. Ela vai pelo que é mais fácil. Então, eles são espertos, gente. Se a criança mamar é fácil e se for peito é confortável, é gostoso, ok? Então, a criança, você que vai ter que ir ensinando ela e mostrando para ela que agora precisa do alimento. Então, se você foi lá, deu o pratinho.
Aí você viu que ela não quis comer, e aí você deu mamar, ela vai entender que toda vez que ela recusar aqui, ela vai ter o leite. Então, o que você tem que fazer? Vai deixar a criança ficar com fome? Nunca, porque a criança com fome, muita fome, não come. Mas a criança de barriga muito cheia também não come. Então, o que vocês precisam fazer, pessoal? A criança tomou o leitinho de manhã? Tomou. Comeu a frutinha? Ah, comeu pouca frutinha. Dá um tempo para depois chegar o leitinho. Para ela não associar que toda vez que ela não come, não aceita, em seguida ela vai ter o leite. Aí ela não vai aceitar mesmo. Tá? Então, tem muitas coisas que podem estar acontecendo, tá? Então, assim, aqui eu falo geral, mas para poder entender dentro do seu bebê, a sua filha, a sua casa, aí precisa ser realmente no individualizado, porque eu consigo entender melhor. Por isso que tem as mentorias, eu consigo sentar com você e você me contar toda a sua rotina. E aí eu fico igual Super Nani lá, né? Pra aí eu pegar as coisas que tá acontecendo pra gente mudar. Tá bom? É esse meu papel, né? É isso que eu faço nas mentorias. Eu sou tipo uma Super Nani das papinhas. Super Nani da introdução alimentar. É porque a gente que tá dentro, a gente não enxerga o problema, né? E aí a gente vem de fora com conhecimento e a gente olha, a gente consegue já enxergar ali por onde pode estar acontecendo as coisas, tá bom? Mas a gente não pode desistir, tá bom? Renata, tá? Não pode desistir. Eu não sei quanto tempo que tá o nenê da Renata, tá? Mas demora um pouquinho, gente. A criança é devagar. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre a gestação, né? O que a gente come durante a gestação influencia a aceitação dos alimentos? Influencia ele aceitar mais rápido ou demorar mais, principalmente o amargo e o azedo? Né, que se eu comer muito açúcar, refrigerante, industrializado na gestação, a criança tem dificuldade depois, com 6 meses, porque começa a formar paladar lá na gestação. 7 meses, Renata, começou agora. Então, se você teve uma gestação que você comeu só porcaria, por exemplo, vai influenciar para essa dificuldade agora aí, tá? Às vezes o formato que você tá dando, às vezes o cadeirão que está. Então, o ambiente que está, se essa criança já mamou antes e está com a barriga cheia, influencia. Tem que ir eliminando. Tá bom? Eu tive um caso de uma mãe que me pediu ajuda porque a criança não queria aceitar o bico da mamadeira que ela precisava. Aí ela mudou para um bico que eu falei para ela, mesmo assim não pegava. Aí ela fez o seguinte, olha, senta na frente dele, você mama primeiro. Depois você dá para ele. Ele ficou olhando, ela falou pra mim, mas não pegou. Eu falei, mas ele ficou olhando? Ficou prestando atenção eu mamar na mamadeira dele. Foi engraçado. Eu falei, agora você pega e coloca o leite, né? Seu leite na mamadeira, vê se ele pega. Colocou, ele catou, pôs na boca, não quis saber. Falei, agora você tira o leite pra gente ver o que era. Tira o leite, põe água e vê se ele... E dá na mão dele. Pôs água e ele mamou. Era o leite. Ele tava desconfiado do leite. Aí ela foi e aceitou. Entendeu? Nós fomos descobrindo. Mas nós descobrimos o que estava acontecendo, que ele não queria pegar aquela mamadeira. Entendeu? A água ele tomava na mamadeira. Mas o leite ele não tomava. Então não era o bico da mamadeira. Não era a mamadeira, era o leite que estava dentro da mamadeira que ele não gostou. Ele não quis saber. Entendeu? Mas descobrimos, aí vamos trabalhar em cima do leite, que a mamadeira já tinha resolvido. Entendeu, gente? É assim que são as mentorias, tá? Ai, gente. Gente, Nossa, gente, passei da hora, pessoal. Tá na minha hora aqui, né? Eu converso demais, passo da hora, tá? Eu achei que a minha filha ia amar. Ai... Então, gente, mas influencia, tá bom? O líquido amniótico, dá uma pesquisadinha, né? Tem uns artigos tão bons, eu vou começar a recomendar os links para vocês estudarem um pouquinho junto, pra vocês olharem. Boa tarde, Janete! O líquido amniótico interfere, viu, pessoal? Então, a criança, através do cordão umbilical, né, do líquido amniótico, ele já começa a sentir cheiro dos alimentos e provar alguns sabores, tá bom?
já ali na barriga. E quando começa o leite materno, ele também prova. Então, quando a gente fala assim, olha, é a primeira vez que ele vai sentir esse sabor com 6 meses, na verdade é a primeira vez que ele vai sentir na boca dele. Porque ele já provou isso dentro da barriga da mamãe, tá bom? E através do leite ele já provou algumas coisas, tá? Por isso que é bom ter uma alimentação saudável durante a gestação, né? Porque interfere, né? Os estudos hoje já comprovam que realmente a criança já prova de alguns sabores já desde a barriga da mamãe, né? Que legal, né, gente? É muito interessante, né? Deus é perfeito, né? Come muito legumes, já tô vendo suas lives. Come muitos legumes e frutas, principalmente uvas, já tô vendo suas lives. Ai, daqui a 3 meses. Ai, Savana, vamos lá, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Meninas, tá na minha hora, né? Amanhã a gente tá aqui de novo pra conversar. Lembrando, né? Depois eu vou dar uma olhada lá, mas acredito que eu tô vendo aqui, né, no outro canal. Vai ficar gravado, tá? Essa nossa live para você olhar agora, ó. Agora fica gravado lá no YouTube, tá bom? Então essa nossa live já tá gravada lá no YouTube. Se você precisar rever, você pode rever lá, tá? Agora você consegue, né? Lá você consegue até aumentar a velocidade para ser rapidinho, se você quiser ver algumas coisas para tirar dúvida, tá bom? E aí eu peço que vocês, se vocês quiserem, se inscreve lá também no meu canal, né? Acompanham lá também, se inscreve e curte lá, tá bom? Então agora vocês têm duas opções, aqui comigo e lá no YouTube, tá? Daí vocês têm essas duas opções para vocês acompanhar e vocês agora podem rever todas as nossas lives por lá. Legal, né? E aqui os videozinhos que eu posto, aí eu peço para vocês, entra nos vídeos lá, curte, compartilha com outras mãezinhas, né? Beleza? E se você não me segue aqui, já me segue. Se você quiser o guia de introdução alimentar e abençoar a minha vida, o link está lá no meu perfil. O valor é menor do que uma pizza e vai te ajudar bastante, né? Já ajudou centenas de mães, gente. Eu não faço nem ideia. Eu preciso dar uma olhada lá no relatório para ver quantas cópias a gente já vendeu, porque é tantas mãezinhas que vêm falar para mim, meu Deus, olha isso, né? E aí eu falo, gente, quantos depoimentos, eu não consigo nem colocar todos, que a gente sempre coloca lá na venda do livro as mamães, né? Os depoimentos das mamães, mas é bastante mamãe, graças a Deus, muitas mamães aí felizes com seus bebês, dando muito certo aí, muitos resultados, né? O método aí que eu ensino vocês, tá bom? Graças a Deus. Josefa, vou dar a última aqui, tô indo embora, tá? Tem um bebê de 6 meses que dou pra ele, o que dou pra ele fazer cocô? Água. Água, tá bom? Gente, quando começa a introdução alimentar, é normal soltar o intestino ou prender o intestino. O que ajuda a criança a soltar o intestino? A criança tomar o leite materno, né? E água, porque a criança precisa de água. Então, vai oferecendo mais aguinha para essa criança. Agora, se a criança não fizer 2, 3 dias, aí não soltar, né? Não fizer o cocô, pode ser um outro problema. Daí é melhor levar no médico, ok? Mas quando a criança faz cocô durinho, tá mais ressecadinho, o ideal é água, né? É água. Tem aí os alimentos que soltam o intestino, né? Então, assim, ameixa, não vai estar dando ameixa para criança. 6 meses, essas ameixas aí tem produtos nela, ok? Essas ameixas têm produtos nela, né? Essas ameixas secas, então não é legal, né, para criança. Então tem um mamãozinho que você pode estar oferecendo que solta o intestino, tá bom? Que ajuda, aí o mamão ajuda bastante. Porém, gente, o melhor, o que funciona é a água. A água vai entrar, vai ajudar a amolecer as fezes e vai sair, ok? Então, a melhor coisa é água. Mas é natural, quando começa a introdução alimentar, soltar o intestino ou prender. Mas tem que ficar de olho. Se estiver preso muito tempo, aí é ideal dar uma olhadinha com o médico para ver o que está acontecendo. Ok, gente? Às vezes fica tentando coisa em casa, quando a gente vai ver é outro problema. Não foi o alimento, é outra coisa que está acontecendo isso. Às vezes a criança está com uma gastroenterite, a criança está com alguma coisa no trato digestivo que você não sabe. Não é só o que ela comeu, tá? Gente, bebê, a gente tem que ficar esperto. 1, 2, 3 dias não deu certo, tem que ir pro hospital, tem que levar no médico. Eu sei que é difícil às vezes, né?
porque dependendo da região que a gente mora, é longe o médico, é difícil o postinho nosso, né? UBS, dependendo de onde a gente tá, o hospital. Eu sei, ai Jesus eterno, como eu sonho com esse Brasil com uma saúde, né, 100% para nós, né? Mas é o que nós temos, né? Então a gente não pode desistir, não, e leva, não fique em casa, né? Com a criança sofrendo e a mãezinha sofrendo junto, tá? Então tá ruinzinho, leva para se certificar, tá bom? E comece a hidratar essa criança, beleza? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus. Amanhã, 1h, 1h10, estamos cá, tá bom? Amanhã a gente vai falar de alguma coisa aí, eu não sei ainda, mas vou trazer um assunto para vocês. A semana que vem eu entro com as intolerâncias alimentares, tá bom? Que é mais extenso, tem vários estudos, de nada, José. Tem estudos recentes sobre isso. Eu vou lá pegar um artigo científico sobre as intolerâncias, vou debulhar ele e trago aqui para ensinar vocês, beleza? Porque tem muita coisa nova aí sobre intolerâncias, sobre alergias, e eu trago para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus venha abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os seus negócios, em nome do Senhor Jesus. E que a mão do Senhor Jesus venha sobre essas crianças, venha sobre a enfermidade. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade que está nessas crianças, sai agora, em nome do Senhor Jesus, porque elas são os anjinhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Amém. Você que crê, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus. Beijo. Fui, gente.